eu estou no doutorado agora, né, na USP de Ribeirão Preto, e o meu início do doutorado coincidiu com o início da pandemia, que no Brasil, né, início de 2020. Então, já nesse comecinho, trabalhando com o Ricardo Gazinelli aqui na Fiocruz, com parceria com o CT Vacinas e FMG, surgiu essa ideia de desenvolver uma vacina para a Covid-19, e a gente começou com uma estratégia completamente diferente do que é hoje, assim. A gente começou tentando fazer uma vacina bivalente, né, que funcionaria tanto para influenza quanto para Covid, usando um influenza recombinante, só que a gente não teve bons resultados a partir do que a gente conseguiu fazer. A gente chegou a conseguir construir o vírus, só que a gente não viu resultados tão promissores nos testes em animais. Então, a gente decidiu, pela falta de tempo, né, pela pressa, mudar um pouco de estratégia. E aí a gente partiu, então, para a produção de uma proteína recombinante, que a gente chama de quimérica, né, porque é uma proteína que junta diferentes sequências do vírus, do SARS-CoV-2. E aí a gente ainda quis acrescentar assim, um lado, digamos que mais inovador, de trazer justamente outros antígenos para a vacina, porque as vacinas comerciais, inclusive as que estão presentes até hoje, todas elas são baseadas na proteína spike, né, que é aquela proteína da superfície do vírus, que é alvo de anticorpos neutralizantes, e a gente decidiu, além de colocar uma porção da spike, acrescentar a proteína N, que é a proteína do nucleocapsídeo do vírus. Ela está lá presente dentro do vírus e protege ali o material genético viral. E, inclusive, a gente começou a observar, com o surgimento das variantes, que os pontos de mutação eram muito mais frequentes na proteína spike do que nessa proteína N, mostrando, então, ser muito mais bem conservada e, possivelmente, então, mais eficaz contra as variantes. Então, esse virou o nosso foco principal. Essa decisão de incluir a proteína do nucleocapsídeo veio antes de vocês virem as variantes ou ela já foi pensada porque ela não tem tantas variações? Basicamente ao mesmo tempo, assim. A gente estava focando numa estratégia de não focar tanto nos anticorpos neutralizantes. A gente sabe que as vacinas comerciais, elas focam principalmente nos anticorpos neutralizantes, né, que impedem a entrada do vírus na célula hospedeira. E a gente quis ir um pouco para o outro lado, né, do sistema imune, que é a parte celular, de imunidade celular, né. Então, a gente já começou focando nisso, justamente pensando no surgimento de variantes e que as variantes elas podem realmente escapar desses anticorpos neutralizantes. Então, ao mesmo tempo que a gente foi pensando nisso, foram surgindo as variantes e a gente foi analisando esses pontos de mutação e a gente observou que eles, principalmente na proteína N, eles praticamente não coincidiam com os pontos mais imunogênicos dessa proteína, com os pontos que mais induzem resposta imune. Então, com isso a gente já conseguiu um mais inovador realmente na nossa formulação. E aí, em seguida, a gente partiu para... a gente começou a produzir a proteína, né? A gente faz isso em E. coli, né? Então, é um processo de purificação em seguida. Sim, é uma bactéria, e aí a gente insere o plasmídio dentro dessa bactéria e, basicamente, pede para ela produzir aquilo ali que a gente está inserindo nela. Não, deixa eu... porque o plasmídio e tudo... Vamos lá, vamos com calma, que a galera aqui gosta de entender a fundo o que está acontecendo. Então, só para a gente resumir. Vocês viram uma oportunidade de desenvolvimento que era totalmente diferente da vacina tradicional. Dessas vacinas que estão aí em circulação no mundo, né? Porque elas estimulam uma resposta a partir da proteína spike. E aí vocês quiseram incluir uma outra proteína que não tem tanta variação que é o nucleocapsídeo, para fazer uma proteína quimérica, uma proteína que tem as duas, né? Ela tem as duas partes da spike com a nucleocapsídeo juntas. E aí vocês precisam produzir isso em laboratório, né? Porque eu acho, assim, eu não sei, não é minha área de pesquisa, mas não é tão fácil produzir proteínas industrialmente. Você precisa de uma bactéria para produzir isso. Você precisa que algum organismo expresse essa proteína e para isso você coloca os genes dessa proteína dentro de um outro organismo, que no caso é uma bactéria, é isso. Isso, exatamente. Aí, então,
a gente insere esse plasmídio, né, que é um DNA circular, que consegue ser inserido dentro da bactéria. Então, a gente induz essa bactéria a produzir a nossa proteína de interesse. E aí, a partir disso, a gente passa por um processo de purificação para que a gente consiga realmente pegar essa proteína pura. E, no caso, a gente mistura com adjuvantes, né, que são importantes em formulações principalmente proteicas, que também ajudam na robustez da resposta imune. Então, a gente faz essa proteína e adjuvante. E, em seguida, começou a fazer os testes em animais, principalmente em camundongos, e começou a observar bons resultados. Então, a gente via a produção de anticorpos que a gente chama de IgG totais, né? Então, são anticorpos ligantes que reconhecem as proteínas, tanto as porções da spike quanto da proteína N, mas, por outro lado, não eram anticorpos neutralizantes. Então, a imunização por si só, ela não induz anticorpos neutralizantes. E aí a gente passou para analisar a resposta celular e observou que realmente essa proteína era capaz de induzir uma resposta de linfócitos, né, de linfócitos TCD4 e TCD8, que fazem parte da resposta imune celular. E aí a função, principalmente, né, do linfócito TCD8, também é de matar a célula infectada, né? Então, a gente também está tentando replicação viral a partir do momento que a gente induz uma resposta mediada por células. E aí, então, a gente obteve esses testes, a gente teve esses resultados preliminares e partiu para a parte que a gente chama de desafio, né? Que é, então, pegar esses animais que foram imunizados e a gente infecta eles com o vírus SARS-CoV-2 e começa a avaliar diversos parâmetros, sempre comparando, obviamente, com o nosso grupo placebo, que é o que não recebe essa formulação. E aí que realmente a gente viu resultados muito promissores, a gente viu 100% de sobrevida dos animais, enquanto que 100% do grupo placebo morre. Os animais imunizados, eles não perdem peso, não tem sinal clínico. E aí, quando a gente avalia patologia pulmonar, eles têm uma patologia pulmonar, um tecido pulmonar muito mais saudável, né? Então, a gente avalia a nível de órgão, né? E aí, no órgão, principalmente aí no pulmão, que é o mais afetado pela Covid, a gente observa uma melhora muito significativa, enquanto que o pulmão do camundongo infectado, ele está completamente danificado, enfim. Então, a gente, por diversos parâmetros, começou a avaliar que essa imunização é protetora contra a Covid-19. Que legal. E aqui, deixa eu te fazer uma pergunta mais de bastidores mesmo. Como que você se sente vendo esses resultados? Porque não vem tudo de uma vez, né? Qual que é a sensação, assim, de falar, cara, tá funcionando, eu acho que tá funcionando. Conta pra gente um pouco desse processo. Eu lembro a primeira vez, assim, que eu fui testar realmente o desafio, né? Para ver se a vacina protegia contra o vírus. E assim, isso foi muito no início da pandemia e estavam começando a ser feitos todos os experimentos com o vírus no Brasil, na verdade, que têm que ser realizados em laboratórios NB3, né, em nível de biossegurança 3. Então, assim que a gente teve acesso ao vírus, que o vírus conseguiu ser isolado aqui no Brasil, a gente recebeu esses vírus, foram doados, né, e a gente infectou os camundongos. E quando eu comecei a observar a diferença dos animais imunizados para os animais placebo, eu fiquei, assim, histérica, porque era uma diferença muito clara, assim. Os animais que estavam imunizados, infectados, eles estavam felizes na gaiola, com o pelo bonito, respirando bem e tal, e não perdiam peso, enquanto que os animais apenas infectados realmente sucumbiam à infecção, assim. E aí, para nossa surpresa maior, foi quando a gente coletou o pulmão desses animais, foi avaliar a carga viral, né, porque a gente tem vírus alojado no pulmão, né, e quando a gente foi verificar essa carga viral, ela estava extremamente em queda nesses animais imunizados, e aí a gente começou a ter uma confiança muito grande, assim, nos nossos resultados. E essa uma questão que me chamou a atenção quando você estava falando sobre os anticorpos neutralizantes, então, para eu entender aqui, essa vacina ela não está focando na produção de anticorpos neutralizantes, mas sim na produção de imunidade celular. Depois que vocês testaram nesses animais, eles também não produziram os anticorpos neutralizantes, mesmo assim protegeram da doença?